Começa agora o nosso programa Sete Saúdes. Estamos falando sobre saúde física. Ter um corpo saudável é o sonho de todo mundo, todo ser humano, mas diante da vida corrida, acaba se perdendo um pouco isso. As pessoas vão para as academias, mas só isso não basta. E aí muitas vezes também deixam para segundo plano, porque todo mundo é workaholic, pensa primeiro no trabalho e depois, quando acontece alguma dor, alguma coisa mais séria, ops, eu tenho saúde, né? Preciso me preocupar com a saúde, né, Michele? É verdade. Então, nosso objetivo é alertá-los de que, além dos exercícios físicos, que é importante fazer essa prática, a boa alimentação e os cuidados com a saúde é fundamental, principalmente quando você está bem, porque precisa fazer essa manutenção constante. Estamos com Michele Egert Pasquino, que atua há 7 anos como docente, lecionando em cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde. Tem experiência na área clínica e de pesquisa sobre qualidade de vida, bem-estar, recuperação e manutenção da saúde, com ênfase em terapias naturais, complementares e integrativas propostas pela naturologia. Tudo bem, Michele? Tudo bem, é uma honra estar aqui novamente. A minha é muito maior, porque eu tô aprendendo muito Que bom. Com a naturologia. Hoje a gente vai falar um pouquinho nessa questão da despertar da natureza holística pelo ser humano. Podemos dizer que essa consciência aplicada é o caminho para a longevidade e a qualidade de vida, ou seja, o ser humano começa a pensar um pouquinho, está despertando essa consciência para a questão interior? Eu acho engraçado porque assim, ou é 8 ou é 80. Ou é a vida frenética do estresse, a correria, fast food, loucura, não tem tempo para nada, o povo workaholic, como você bem disse, estressado, alucinado, ou tem que ser zen, tem que fazer yoga, tem que comer alimentos orgânicos, sem agrotóxicos, tem que fazer meditação, né? Extremos. Enquanto, na verdade, Buda já dizia, o que importa e o que faz saúde é o caminho do meio. É, né? O equilíbrio. Exatamente. Como eu posso promover saúde se o ambiente onde eu estou inserido não favorece para isso, né? Fala-se muito de receitas, do que tem que ser feito, como tem que ser feito. Muitas vezes uma celebridade fala, olha, eu tomei o chá detox X, fiz a alimentação sem glúten, sem lactose. Ok, são possibilidades. Hoje em dia a gente tem uma infinidade de possibilidades. Só que o que funciona para você? Né? Essa é a maior dificuldade das pessoas. Eu vejo sim um despertar, uma conscientização de que precisamos pisar no freio, precisamos desacelerar, a gente tem que cuidar de todas as outras esferas, não é só trabalho, tem a vida social, tem a vida familiar, tem a vida pessoal, tem a área de hobbies, né? Mas não adianta achar que só musculação funciona, né? Só crossfit, que é algo que está na modernidade hoje em dia, né? Você gosta de fazer crossfit? De fazer academia? Se não for uma atividade que você sente prazer fazendo isso, vai chegar um momento que você vai se ver fazendo aqueles planos anuais de academia e você não vai 1, 2 meses, depois fica se sentindo culpado, frustrado, porque você não fez, não levou a atividade adiante. Pagou e não fez, né? Tem muitas pessoas que não se sentem confortáveis nesse tipo de ambiente, não se sentem à vontade de fazer nesse tipo de exercício. Acho que é a mesma coisa com shakes, né? Sim. Que, como você falou, essas personalidades que fazem propaganda e tudo mais, emagreça em 7 dias, emagreça tomando isso ou aquilo. É uma coisa que você começa, mas não dá sequência. Então, e mesmo tomando, a manutenção que é a mais importante, não só nesse caso de shakes, mas se você faz uma cirurgia do estômago, né? Enfim, é a manutenção. O que adianta você fazer uma cirurgia, tomar shake por 1, 2 meses e depois você volta aos vícios de antes, né? Exato. Por isso que eu falo a causa. O que é a causa? O que você precisa olhar para entender o que está acontecendo e a partir daquele momento, seja dentro da naturologia ou não, né? Se a gente está visando promover saúde e conscientizar as pessoas, o que você vem fazendo de errado que faz com que você tenha aquele ciclo vicioso e faz com que você atinja sempre os mesmos resultados? Né? Se tem alguma coisa dando errado, observa o que você vem fazendo. Isso pode ser tanto na área de atividade física, de alimentação, um comportamento emocional que pode ser patológico, pode ser algo que está fazendo você ter um desequilíbrio. E aí? Né? Não, eu vou repetir,
Mas não existe receita de bolo. Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que eu detesto academia. Agora me põe para dançar. Me põe para poder fazer atividades aeróbicas, onde eu possa dançar, possa me expressar com o corpo, com música, com arte. Eu fluo de uma maneira muito bacana e estou fazendo atividade física, né? Por que tem que ser nos padrões? A mesma forma, fala-se muito de uma alimentação saudável, dos orgânicos, né? Isso é fundamental para nós. O que faz a gente achar que substituindo, usando um shake ou comprimidos, a gente vai conseguir ter saúde? É uma mudança cultural, né? As pessoas precisam se conscientizar e ir mudando o comportamento aos pouquinhos, às vezes fazendo inserção de frutas, de salada, de vegetais, né? Do arroz integral, mas isso ele tem que ser funcional. A mudança de hábito, ela é sofrida, porque, né, se você está num hábito que te faz mal, mudar para um hábito que te faz bem vai ser um processo penoso, até isso virar um hábito. Mas tem que ser feito de uma forma que seja possível. Não adianta você falar, de hoje em diante eu não como mais carne, e você adora carne. Vai ser um processo muito mais, vamos dizer assim, de desequilíbrio do que de equilíbrio. Então, o naturólogo muitas vezes pode fazer as vias de conscientizar com um nutricionista, por exemplo, ou um educador físico, para você identificar qual é a alimentação, quais são os alimentos que você sente que te fazem bem, né? Assim como qual a atividade física que te faz bem. E depois, no segundo bloco, a gente vai continuar falando sobre os alimentos e os produtos industrializados. Até já! Michele, a gente falou no primeiro bloco do despertar da consciência do ser humano para a qualidade de vida. Tá ainda de forma lenta, mas houve um start, né? Sim. Um começo. Porém, a sociedade ela é muito agressiva, né? O sistema capitalista é muito agressivo. Então você ainda vê uma infinidade de produtos, e eu não sei se um dia isso a gente não verá mais, né? Mas essa questão dos produtos industrializados e medicamentos prejudiciais à saúde. Como a gente pode lidar com isso? Porque, pelo que eu concluí no nosso primeiro bate-papo, a questão é, o ser humano pensa muito na necessidade e não no que gosta. Então ele vai pela necessidade e não pelo que gosta. Por isso que ele sofre a vida inteira e fica no efeito sanfona. Porque se eu estou tomando aquele shake, é porque alguém me falou que é bom. Não é o que eu gosto. Se eu não quero comer carne, porque alguém falou, a pessoa que não come carne, que é ruim, então não vou comer, mas eu gosto. Então assim, ela está sempre no paradoxo e sempre se auto-prejudicando, né? Então, e aí com essa questão dos produtos industrializados. O que é mais gorduroso é mais gostoso. Mas será que o orgânico também não é? E também não tem aquele docinho diferente, Sim. mas bom do mesmo jeito, né? Então, como que a gente lida com tudo isso? Nós temos alternativas para tantas coisas, né? A própria rede social, se a gente for olhar em YouTube, Facebook, Instagram, o que mais tem hoje em dia são nutricionistas ou até mesmo grandes chefes de cozinha com receitas, né, de alimentos orgânicos, opções de sobremesa para quem tem diabetes, né, ou tem intolerância aí com lactose, alimentos mais saudáveis, como introduzir esse alimento para as crianças, que eu acho que é um desafio ainda maior, né, visto que a mídia ela nos massacra praticamente, né, com tanta lavagem cerebral daquilo que tem, né, na propaganda. Mas quando a gente fala de mudança de hábito, né, isso acontece a nível cultural também. À medida que a gente deixa de consumir esses alimentos, a própria indústria se vê forçada a fazer outras medidas para que dê conta daquilo que a sociedade está pedindo. Então, tudo gira em torno de uma mudança de consciência. A partir do momento que as pessoas identificarem que um shake não substitui uma refeição, e não é fazer a refeição de pé na correria, nossa, só tenho 10 minutos para almoçar, então eu vou correr, né? Na verdade, envolve o sentar, este é o meu momento de refeição, não vou olhar celular, vou me alimentar da forma adequada, com os alimentos que vão te fazer bem, dentro da sua possibilidade, né? Muitas vezes a gente vê pessoas se endividando, compra 3, 4, 5 potes de shake ou 5 potes de suplemento. Mas o básico, o trivial, que seria o mais fácil de ser feito lá em casa, na panelinha, bonitinho, com mudanças pequenas de hábitos, a pessoa não faz, né? Então, a meu ver, tudo gira em torno da mudança de consciência, né? Da escolha adequada daquilo que vai me fazer bem em relação à alimentação.
Imagina, por exemplo, um idoso, um senhor de 80 anos, de origem italiana, que tem o hábito de comer massa, molho e vinho todos os dias. Ele faz isso uma vida inteira. Mas o colesterol, né, a hipertensão, tá lá nas alturas. Como é que você faz, profissionalmente falando, para você fazer com que o seu paciente mude de hábito? Isso é um desafio, né? Então você vai ter que ir com jeito, falar, olha, né, toma uma taça do vinho, mas escolha um vinho de uma boa safra. Hoje a gente já sabe que os componentes químicos do vinho fazem tão bem para o coração, né? Diminui a quantidade de sódio, utiliza outros temperos, tem tantos temperos naturais, né, que a gente pode usar para poder aguçar o paladar de outra maneira. Substitui a massa pela massa integral, a massa, né, feita caseira, com outros grãos, né, sem ser tão industrializada. Então, tem sempre uma alternativa para a gente dar um primeiro passo. O mais importante é o primeiro passo, né? Sim. E a gente pensar sempre naquilo que vai fazer bem pra gente. Eu vejo tanta gente fazendo dieta restritiva. Não, até hoje eu comia fast food, gordura, fritura, a partir de amanhã eu não como mais. O teu corpo vai estranhar de uma tal forma que você vai se sentir mal por fazer essa mudança radical. Então, até mesmo para mudanças de comportamento, a gente precisa de doses homeopáticas e evolutivas, né? Cada dia é um novo passo. Então, se eu fiquei bem ontem sem o doce, eu vou tentar ficar 2 dias sem. Ou vou fazer a substituição de um doce que seja feito à base de fruta, sem o açúcar branco, né? Então, a gente pensar em alternativas que eu possa fazer com que a minha mudança de comportamento ela seja um desafio, mas seja um desafio confortável, seja um desafio possível. Porque se eu estabeleço uma meta, quero emagrecer 30 quilos, e eu acho que isso só vai ser possível fazer na academia e dieta restritiva, no 3º mês, e olhe lá, né? E olhe lá, quantas vezes, né, a gente brincou, tenho certeza que você já, perdeu muitas mensalidades de academia, né? E quem nunca, né, fez dieta? Sim, né? Eu assumo também, né? Mas a gente percebe, quando não é confortável e não é adequado dentro das minhas possibilidades, eu não levo adiante. Então, a conclusão é, a pessoa não precisa deixar de comer o que sempre comeu a vida inteira, porém, procurar de uma forma natural. Então, se eu tenho uma massa, um molho de tomate industrializado, eu posso substituir pelo método caseiro. Exato. Tomate natural, tempero natural e a massa integral, por exemplo. Mas assim, você não precisa deixar de comer. Simplesmente transforma o industrializado em natural. A gente sabe que existe a indústria ainda orgânica, é muito cara, né? É elitista praticamente. Exatamente. Né? Mas enquanto a gente não vê essa mudança, né? Então tentar de outras formas, compra o alimento natural, né? Sim. Fazer. E a lei da demanda e da oferta, né? O orgânico é caro, né? O biodinâmico está com os preços nas alturas, porque ainda é uma quantidade pequena da população que faz consumo deles. A partir do momento que isso virar uma consciência cada vez maior e cada vez mais pessoas, é natural que o preço, né, venha a reduzir. Eu acredito que esse seja o caminho natural de evolução das coisas, a gente voltar a valorizar aquilo que a gente fazia antes, né? A comida em casa, caseira, né? Onde eu tenho que ter um preparo, eu tenho que parar, sentar para fazer as minhas atividades, porque a gente sabe cada vez mais, né, que da forma como tá, a gente não vai chegar muito, não vai ter uma expectativa de vida muito longa, né? Então, depende de você, de mim, da Michele, mudar essa situação. Não é só a sociedade, só a indústria. Tem que partir de nós para fazer essa grande movimentação e transformar. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Programa 7 Saúdes, e a gente vai falar sobre isso, continuar falando mais no programa. Obrigada, Michele. Eu Até lá. Agradeço.